Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de quando você vai ouvir isso, né? Para mim aqui é bom dia, um dia maravilhoso, domingo, né? 4 de janeiro de 2026, ano abençoado, ano de muitas mudanças boas no mundo, né? Na sociedade, na política, muitas mudanças boas, né? Que vão trazer benefícios para o país, né? Toda a injustiça que a gente vê na nação, no país, essa bagunça, eu creio em Deus que tudo vai mudar, né? Que nosso país vai melhorar, que vai haver progresso nos próximos anos, né? Que o país vai melhorar bastante, e tudo vai ser melhor com fé em Deus. Aí vocês falam, Jonas, mas e se piorar, se não sei o quê? Falei, para mim vai melhorar, em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer o mal beneficiar você. Como fez os egípcios pagar toda a indenização ao povo hebreu, né, que trabalhou muitas vezes só pela comida, né, sendo explorado e tudo, e depois Deus, na partida deles, Deus fez os egípcios pagar todo o fundo de garantia, férias, tudo para os hebreus, né? Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Eu lia, não entendia, falava, poxa, mas Deus está sendo injusto, tá pilhando os egípcios. Mas depois eu fui ver a história a fundo e meditar, porque o diabo e as narrativas enganam você, né? O diabo, inclusive, o Satanás fala que Deus é mau, que ele mandava matar e tudo, sendo que ele que matava tudo e dizia que era Deus, né? Ele que punha as pragas no mundo, fazia as desgraceiras, né? Porque Deus ama o ser humano. E será que Deus gostaria de judiar dos seus filhos, de maltratar, de matar, de detonar todos os filhos? Lógico que não. É igual você tem um bichinho pequeno ali, um gatinho, um filhotinho de gato. Você vai pegar o gato e vai disputar com o filhotinho de gato como se fosse um adulto e bater nele, chutar ele, espancar o gatinho até matar? Lógico que não sejam os perturbados aí, né, os psicopatas, os endemoniados. Então Deus não fazia isso, quem fazia era o próprio diabo lá atrás, os demônios que faziam, né, que dominavam aquelas nações, como é citado lá em Daniel, né, quando Daniel fez o jejum de 21 dias e o anjo Gabriel apareceu para ele e falou desde o momento que se dobrou o joelho para me pedir, né, sobre a informação sobre o que está acontecendo, sobre essas coisas ruins e tal, sobre o povo de Israel, o povo hebreu, Deus me enviou, homem de predileção, chamou Daniel. Deus me enviou com a resposta, mas tive que combater os principados, né, os demônios que dominavam essas nações, né? Falou, né? Então, naquela época não tinha Jesus, depende do culto de cada nação, era o demônio, o principado de demônio que governava a nação, né? Dos anjos rebelados contra Deus. Então Gabriel teve que combater, o combate no mundo espiritual é diferente do que nós entendemos aqui, né? Não é com espada, nada disso, porque os anjos rebelados do mundo espiritual, eles não têm corpo físico, né? É representado por espada, por aquilo ou outro, porque a gente não compreende, é bem elevado acima do nosso nível de entendimento. É no diálogo, é nas narrativas que existe o combate. E aí Gabriel chamou o arcanjo Miguel para ajudar ele. Está lá escrito em Daniel. Então é por isso, né, gente? Que nosso país às vezes fica esse combate aí, porque existem forças espirituais sobrenaturais, né? Mas eu creio que muitas vão cair por terra agora nesse ano. E por isso que nós temos que fazer nossas orações, dobrar nosso joelho, pedir ao Senhor Jesus que haja justiça. Tem muito político aí falando que está defendendo o pobre, mas se você pegar a fundo mesmo e pesquisar os pobres, vocês vão ver que é tudo mentira, né? Inclusive já tiraram dinheiro da saúde e da educação. Pesquise lá quanto foi tirado. E agora tiraram dos aposentados, roubando, e agora querem tirar dos aposentados. Eles disseram já, os economistas aí do governo atual, disseram que 2027 não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, né? Eles vão ter que cortar muita Bolsa Família, muita ajuda aos pobres por causa das mentiras deles e as gastanças desorganizadas. Mas além das gastanças, que se fosse gastança com o povo estaria bom, né? Essa ainda é boa, quando tira dinheiro para ajudar o pobre a comprar comida num primeiro momento, né? Mas o problema é que a maior parte, sei lá, talvez 5 a 10 vezes mais, o dinheiro que usa para o povo, eles usam para corrupção, para roubalheira, né? Para os desmandos, para comprar banqueiro, para comprar mídia, né? Comprar canal de televisão, informações, que é caro pra caramba. Mas isso eu não quero estar discutindo aqui, não. Eu quero que vocês saibam, não vá na onda dos outros, não acredito em político nenhum. Tem os menos pior lá, é esse que nós devemos nas eleições escolher, os menos pior, mas analisar bem.
não ir pela cabeça dos outros, pesquisar, né? Nós não podemos pegar ódio e ir na pilha de ninguém, não. Eu não tenho ódio político, às vezes fico indignado com alguns, com raiva em alguns momentos, mas depois entrego para Deus e pronto, né? Mas, gente, acho que eu vou fazer até outro vídeo, esse aqui comecei a falar e entrei no assunto que não era os dados, né? Não é o nosso objetivo principal, apesar que eu quero começar a fazer uns vídeos, né, de comentários, de informações, assim, coisas relevantes e acalmar vocês, falar para vocês não se distrair tanto com política e pegar tanto ódio, tanta pilha, não vai na cabeça dos outros, não. E cada um vai ter a sua justa recompensa, né? Uns vai receber o mal que está plantando e outros vão receber o bem que está plantando do Senhor Jesus, né? A justiça divina, o pessoal fala que tarda, mas não tarda não, ela vem na hora certa. É que Deus espera, Ele tem paciência, Ele é longânimo. Espera que mesmo a pessoa má se converta, se arrependa, né? Dá várias chances para a pessoa se arrepender, para reparar o mal, para parar de mentir, para parar de roubar. Eu mesmo fiz orações para alguns políticos, meu sogro mesmo até ficou bravo comigo. Falou, eles não se arrependem não, Jonas, que não sei o quê. Ficou bravo pra caramba, porque eu comentei de alguns políticos que ele também gostava, coitado. Não tinha noção, né? Falou de alguns políticos lá, eu falei, esse político é isso, eu conheço ele de outros carnavais. Conheço vários dos políticos que estão aí atuando, né? Senadores, deputados, governadores, presidentes, prefeitos. Eu conheço de outros carnavais, que eu sou uma pessoa que analisa, né? Eu não vou pelo que o povo diz, artista de TV também, não vejo eles com aquela imagem que eles estão ali, eu vejo eles como pessoas, a vida verdadeira deles. Minha esposa fala, minha filha mesmo falou um dia, o pai não gosta de ver novela, essas coisas, mas fica vendo fofoca, fica vendo a vida pessoal dos artistas. Eu falei, lógico, filha, porque ali é a vida verdadeira dele, não aquela vida mentirosa que eles passam nas novelas ou nas redes sociais, entendeu? Então eu conheço vários políticos aí de outros carnavais, e Deus me dá assim, para nós todos, é só prestar atenção, um bom senso na nossa alma, falar, esse aí tá mentindo, esse aí fez isso, né? A gente consegue discernir algumas coisas quando a pessoa fala real ou quando é mentiroso, né? Mas eu vou encerrar aqui como reflexão a respeito do bem e do mal, né? E aliás, cuidado, né? Porque o Senhor Jesus falou que nós chegaremos nesse tempo em que transformaria o mal em bem e o bem em mal. E ele falou, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem isso, não se arrepender. A justiça vai ser bastante rigorosa para eles, principalmente autoridades religiosas e políticas, né? E aliás, falando em autoridades religiosas, as autoridades religiosas, padres, bispos, sacerdotes, pregadores, né, profetas, evangelistas, né, papa, bispo, eles não podem se envolver em partidarismo político, porque Jesus chama todos para a salvação. Nem todos aceitam, mas o Senhor Jesus chama todos. Até o último momento da vida, Jesus chama para ficar do lado do bem, do lado dele, né, do lado da salvação, que ele pagou o preço com o sangue dele. Então ele quer que todos se salvem, mas infelizmente não se salvam todos, né? Porque as pessoas não querem, se endurecem no orgulho. Então Jesus chama a todos. Então os sacerdotes, os que estão à frente da igreja de Jesus Cristo, eles não devem se envolver em política partidária e nas questões mundanas, mas eles têm que orientar o povo para sair de superstição, de bobageirada, de seitas, de sectarismo, de besteirada, pregar o evangelho verdadeiro de Jesus, a revelação, a luz que Jesus veio trazer, que inclusive daqui a pouco vou pôr no evangelho de hoje, na liturgia nossa que fala sobre isso, né? Trazer essa luz, tirar das trevas, da ignorância que vivia a humanidade antes de Jesus vir ao mundo, né? Então eles devem pregar em primeiro lugar isso, a salvação das almas, se preocupar com as almas, aliás é principal isso, acima de se preocupar com a barriga das pessoas, ele tem que se preocupar com a salvação eterna das almas, livrar elas do fogo do inferno e das trevas exteriores no mundo espiritual. Os sacerdotes eles devem fazer isso, né? E não se meter em político partidário, né? E eles podem fazer o seguinte, dar bronca nos políticos. Por exemplo, um bispo, ele pode puxar a orelha de governador. O padre pode puxar a orelha de prefeito. Puxar a orelha que eu falo assim, na palavra, né? Chamar atenção, falar, isso você está errado, né? Procura o caminho certo, não se envolva em corrupção, não roube dinheiro do povo, da saúde, dinheiro dos pobres, fica mentindo, fica enriquecendo, né? Você não pode enriquecer com dinheiro público, ganhe o seu salário, faça jus ao seu salário, né? De prefeito, de vereador. Então
Os padres têm essa autoridade de puxar a orelha, não se envolver em partido, seja qualquer partido, tem que puxar a orelha e dar bronca, e chamar o arrependimento, falar confessa, devolve o dinheiro roubado, né? Tem que receber a confissão desses políticos, é isso que ele tem que fazer. O bispo, o cardeal, o arcebispo tem direito de puxar a orelha de presidente, de ministros, né, dar bronca neles, falar, vocês procurem o bom caminho, não sejam corruptos, sejam justos, como fazia João Batista. E os políticos lá, e os saduceus, os fariseus, os coisas, ele dava bronca neles. Entendeu? Então, os padres, os bispos têm esse poder, essa autoridade de chamar a atenção deles, seja de qualquer partido for, e orar por todos. E o Papa, ele também não, muito menos ele, não se deve se meter em política mundial, assim, se meter em política eu falo partidária, né? E se envolver em nova ordem mundial, essa agenda de 2030 aí que é endemoniada do anticristo, né? Ele tem que chamar atenção, ele tem autoridade, o Papa, para dar bronca nos presidentes, nos governadores, tem autoridade para dar bronca, puxar a orelha de ONU, de Unesco, né? Que fala que é para os pobres, dinheiro, e dá bronca em presidente que torra dinheiro, bilhões, com armas, e os crianças pequenininhas morrendo assim, ó, no colo das mães na África. Isso o Papa tem autoridade para fazer. É isso que eles têm que fazer, dar bronca. E alertar eles para a condenação do inferno, como foi alguns, como foi Hitler para o inferno, como foi Marx para o inferno, Karl Marx. Né, lá e falou, eu não acreditava em você e tal, e o diabo riu na cara dele e falou, e agora você está aqui no meu reino. E falou, vou pôr você lá, eu vejo que você nunca usou de violência, ele falou para o Karl Marx. Ele teve essa virtude, né? Nunca usou de violência. Então até aqui ele me controla, quer dizer, Deus não deixa o diabo castigar a pessoa além do que merece. E aí o demônio falou, mas eu vou te pôr num lugar alto, onde você vai ver todos aqueles que você levou com essa tua ideologia, e me trouxe almas aqui para o inferno, e me traz aqui para o inferno. Eu vou pôr você lá para você ficar sendo torturado na mente. Então é isso, gente. Vamos prestar atenção. A vida eterna é real. E os papas, e os padres, os bispos têm que se corrigir. Os pregadores, não se envolver em partido político. Não se envolver com político diretamente. Fica afastado, via essa doutrina. Chama atenção, puxa a orelha. Seja o político que for, dá bronca. Chama ele ao arrependimento para salvar a alma dele e da família dele. Que tem pessoas no inferno aí do Brasil que está hoje lá clamando, pedindo para os filhos devolver o dinheiro roubado, lá da época do Collor, entendeu? Então, gente, vamos prestar atenção, tá bom? Desculpa entrar nesse assunto, mas é um assunto bom, relevante e a respeito da nossa igreja. Nós cristãos também, não vamos nos envolver muito em partidarismo, nada disso, nem ficar pegando pilha nas redes sociais, nas coisas, ficar vendo as coisas endemoniadas, ficar com raiva, com ódio, que isso não é para um cristão. O cristão não tem que ter ódio e ter raiva, tem que pensar na salvação de todos, seja de que partido for, que se arrependam e se corrijam todos se corrijam. E falem a verdade, para de mentir e de usar os pobres como massa de manobra para ter poder e dinheiro. Para de mentir, tá bom? Quem que é o pai da mentira, né? Aí você quer ser filho do Satanás, você que sabe, o próprio Senhor Jesus diz, né? O pai da mentira é o demônio, é Lúcifer, infelizmente, o anjo rebelado, que eu fico triste também dele ter se rebelado contra Deus e ter montado o reino de trevas dele. E o inferno, aliás, foi preparado para ele e seus anjos. Jesus já falou isso várias vezes, ele não quer o ser humano, não foi preparado para o ser humano no inferno. Tá bom, gente? Então vamos pensar, desculpa aí. Agora nós vamos fazer o evangelho num próximo vídeo, para que a gente possa fazer essa reflexão. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos ilumine e nos faça enxergar os nossos pecados, nos arrepender. Todos, enquanto está vivo. Seja o pior ladrão aí, corrupto, político, tem salvação. Só se arrepender e reparar o mal até o fim da vida dele. Como eu vi milionários se arrependerem, se converterem. E a fortuna dele, tudo ele mandar para frente para indenizar as pessoas que ele prejudicou, reparar. Ficar com uma casinha simples. O cara morava lá na ilha de Manhattan, um dos lugares mais caros do mundo. De frente para o Central Park. Tinha um andar inteirinho lá dele. Agora mora numa casa simples, no interior de Nova York. Entendeu? Era bilionário. Aplicava na Bolsa de Valores. Tem o testemunho dele aí na internet, vocês acham aí. E teve um AVC e foi lá e viu para onde que ele ia, para os quintos dos infernos. E viu inclusive colegas deles bilionários que vão para lá também se continuar fazendo a exploração, a destruição e pensando só em dinheiro e que se lasque.
povo e ele andou alertando, mas uns falou que ele ficou louco, um outro ficou meio assim. Pra vocês terem uma ideia, ele avisou até o Elon Musk. O Elon Musk riu da cara, ele falou, você ficou louco, avisou o Bill Gates, mas tem uns que tá encarnado com o diabo e não quer saber, né? Então vamos pensar, gente, para onde vai a tua alma? O Senhor Jesus falou assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se venha perder a sua alma? O que custa para nós fazer as coisas certas aqui no mundo? Né? Amar o nosso próximo, e nós já vamos começar a sentir um antigosto do céu, e depois vamos para o céu, para essa maravilha que Jesus tem preparado. Todo o poder está na mão do Senhor Jesus, e Ele nos ama, e espera você, não interessa onde você está afundado na lama aí, meu amigo. Não interessa se você está na lama do pecado, seja o pecado que for, da corrupção, do roubo, da mentira, da jogatina, não interessa. O Senhor Jesus quer te salvar, basta que você dê chance para Ele, basta que você se renda. O seu livre-arbítrio, que ele mesmo te deu, Ele não interfere, Ele não avacalha com esse livre-arbítrio, Ele não invade o seu livre-arbítrio, o seu espaço. Você tem que dizer, eu aceito Jesus, eu aceito a redenção que o Senhor trouxe na cruz, eu aceito o teu sangue misericordioso, me lava, me purifica, me salva, a partir de agora, Jesus, eu vou me esforçar, vou mudar minha vida, Senhor, entendeu? E Ele vai te salvar do fogo do inferno, vai tirar o tormento que está sobre a tua vida, vai tirar o peso das tuas costas, como Ele falou, vou tirar o jugo, você vai começar a ser feliz, amando as pessoas, você vai começar a sorrir, vai ter alegria de novo, vai tirar toda essa carcarada das suas costas. Às vezes a riqueza, eu falei para minha esposa, 5 bilhões, 1 bilhão, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, é um laço para a pessoa, é um laço pesado, vai tirar a alegria da pessoa e da família, tá bom? Fique com Deus, que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já vou fazer o outro vídeo com o Evangelho do dia.